Bom dia, crianças! E aí, tudo bem com você? Com a Pro Erenilda tá tudo beleza! Hoje é dia... que número é esse? 4! Hoje é dia 4 de setembro, não é mais agosto, a gente já está no mês de setembro de 2020. Muito bem! Vamos fazer só uma pequena revisão sobre a aula passada, o vídeo anterior, que a gente falou sobre as cores da nossa bandeira. Vamos lá? A cor verde representa o quê? Aqui, ó, a cor do retângulo. Representa o quê? Representa as matas, as florestas do Brasil. E o losango, o amarelo, a cor amarela na nossa bandeira, representa o que mesmo? Esqueci. Vocês lembram? Lembram? Então fala aí pra mim. Representa o ouro, a riqueza do nosso país. E o azul representa o quê? Representa o céu estrelado, não é? E não sei se vocês já prestaram atenção, mas aqui dentro, ó, aqui no círculo, tá escrito uma frase. Qual é a frase que tá escrito aqui, ó? Ordem e progresso. Lembrem-se, na bandeira do Brasil, a frase que tá escrito é ordem e progresso. Pronto. E aí, estão curiosos para saber a nossa historinha de hoje? A historinha de hoje é sobre a independência do Brasil. O que será independência? Independência é quando a gente consegue fazer alguma coisa sozinho. E dependência é quando a gente depende de alguém para fazer alguma coisa. A gente precisa de alguém. Como, por exemplo, para a gente ir para a escola. Você aí, criança, para ir para a escola, você vai para a escola sozinho? Não, né? A criança não pode ir para a escola sozinho. Ele precisa de um adulto. Então, ele é dependente do adulto para poder ir para a escola. Não dá para ir para a escola sozinho, é perigoso. Para fazer a comida, você também é dependente, né? Precisa de alguém para fazer a comida, porque é perigoso criança ficar fazendo comida, mexendo no fogo, né? Perigoso. Então, depende de um adulto, precisa da ajuda de um adulto. Agora, independente. O que é que você consegue fazer sozinho sem a ajuda do adulto? Consegue fazer comer, não é? Você consegue comer sozinho. Você consegue vestir a roupa sozinho, né? Vestir o short, vestir a saia para as meninas aí. Então, independente é quando a gente consegue fazer as coisas sozinhos. E a história do Brasil, da independência, começou assim. Eu vou aqui colocar. Era uma vez, há muito tempo atrás, muito, quando nem os nossos bisavós não eram nascidos. Aconteceu que a família real veio de Portugal para morar aqui no Brasil. Quem era a família real? Não é o dinheiro, não. É o rei, a rainha, que é a mulher do rei, e o filho do rei, que é o príncipe. O nome do rei era João. Dom João veio com a sua família morar no Brasil. O nome do filho dele chamava Pedro, Dom Pedro. Aí ficaram por aqui, pelo Brasil. Nesse tempo, o Brasil era dependente de Portugal. Ou seja, era Portugal que mandava no Brasil, que mandava no povo brasileiro. Um dia, Dom João, que era o rei, o pai de Pedro, ele precisou voltar para Portugal e deixou o seu filho, Pedro, governando aqui no Brasil, tomando conta das coisas. Aí, um dia, Dom Pedro
pegou, ó, vou fazer o papel de Dom Pedro. Estava lá e aí recebeu uma carta do seu pai, Dom João. Dom Pedro recebeu a carta do seu pai dizendo: Pedro, você precisa voltar para Portugal. Mas Dom Pedro não gostou da história, não. Ele não queria voltar, porque ele gostava muito do Brasil. E os brasileiros também amavam muito Dom Pedro. E aí, será que ele ia voltar para Portugal? Ele queria que o Brasil fosse independente. Ele pegou o seu cavalo, montou no cavalo e foi para as margens, ou seja, para perto do rio chamado Ipiranga. O rio que a gente tem aqui é chamado de Itapicuru, também começa com I, né? Mas Dom Pedro foi para um rio que chamava Ipiranga. Quando chegou lá, as pessoas ficavam pedindo para ele não ir. Por favor, não volte para Portugal, a gente gosta muito de você. Ele pegou a sua espada e gritou: independência ou morte! E aí, a partir daquele dia, o Brasil se tornou independente. Portugal não mandava mais no Brasil. Isso aconteceu no dia 7 de setembro. Por isso, no dia 7 de setembro é comemorado o Dia da Independência do Brasil. E aí, gostaram da história? Pois é, olha só, consegui até um chapeuzinho com as principais cores do Brasil, que é verde e amarelo. Mas as cores do Brasil não é só verde e amarelo, tem mais, né? Tem o azul e tem o branco. Essas são as principais. O verde e o amarelo são as principais. Sim, então nós já ficamos sabendo sobre a história da independência do Brasil. Olha aqui, ó, Dom Pedro, tá vendo no seu cavalo, com a sua espada, à beira do rio, que como era o nome do rio? Ipiranga, dizendo, independência ou morte? E aí, ficou no Brasil, ele não voltou para Portugal, não. Continuou aqui e o Brasil começou a ser independente. Os brasileiros passaram a ser livres. Pronto. Agora nós vamos para a nossa atividade. O dever que a gente vai fazer em casa com a mamãe e sem preguiça. A gente falou da bandeira, não foi? E aí, a atividade vai ser no caderno. Falar para a mamãe vai escrever no caderno, assim, ó, a seguinte pergunta, para vocês responderem com a ajuda da mamãe, né? Nesse ponto, na hora de fazer o dever também vocês são dependentes, né? Depende da ajuda de um adulto. Mas para fazer o nome, você já é independente? Você já consegue fazer sozinho? Tem alguns que já conseguem, né? Ó, parabéns! E tem outros que estão aprendendo, vão conseguir também. Primeiro, a mamãe vai pedir assim, ó, vai escrever assim, ó, desenhe as formas geométricas da bandeira do Brasil. Quais são as formas geométricas que tem aqui na bandeira do Brasil? Tem um retângulo, aí vocês vão desenhar um retângulo. Tem o losango, né, que é essa parte amarela, assim, ó. Faz assim, parecendo que vai fazer uma casa, e depois volta e faz de novo assim. Tá vendo? Um losango e tem o círculo, tá vendo? Então, vocês vão desenhar essas formas geométricas. O retângulo, o losango e o círculo. Depois, a mamãe vai colocar assim também, ó. Quantas formas geométricas tem na bandeira do Brasil? Vocês vão contar quantas formas vocês desenharam. Quantas formas tem na bandeira do Brasil. E vai colocar o número. Quantas formas tem aqui? Quantas formas geométricas? Tem o
retângulo, que é uma forma. Tem o losango, 2 formas. E tem o círculo, 3 formas. Então, vocês vão colocar o número 3 nessa pergunta que a mamãe vai fazer. E outra pergunta vai ser assim: quantas cores tem na bandeira do Brasil? Quantas cores tem? Vocês vão contar, ó. Tem verde, tem amarelo, tem azul e tem branco. Quantas cores são? Vai contar e vai colocar o número. Entenderam? Então, vai ser 3 perguntinhas que a mamãe vai colocar no caderno. Vocês vão fazer o nome de vocês, vai fazer a data e a mamãe vai colocar essas perguntinhas. Quais são as 3 perguntas? Primeiro, desenhar, né? As formas geométricas da bandeira. Depois, contar quantas formas geométricas você desenhou. E depois, contar quantas cores tem na bandeira do Brasil. Ó, vou deixar até aqui a bandeira, ó, para vocês contarem as cores. Ó, deixar um tempinho aí. Quantas cores tem aí? Conta aí quantas cores tem. Ó, verde, amarelo, azul e branco. São quantas? Verde, amarelo, azul e branco. Então, vocês contem e colocam o número. Pronto? Certo, então. Independência ou morte! Tchau! Um beijo pra vocês. Ó, segunda-feira, que é dia 7 de setembro, é feriado. A Pro não vai mandar vídeo, tá bom? Não vai fazer aula, porque é feriado da independência do Brasil. Mas na terça-feira, que é dia 8, depois de 7, 8, né? Dia 8, aí a Pro manda outra atividade, tá bom? Então, um beijo, meus amores, e tchau!